Olá pessoal, estamos na videoaula 3 do nosso curso teológico de Introdução à Bíblia Sagrada. E neste vídeo nós falaremos sobre a formatação da Bíblia em capítulos e versículos e ainda sobre a natureza e inspiração de toda a Bíblia Sagrada. Vamos lá! Pessoal, a Bíblia não era dividida em capítulos, muito menos em versículos, até aproximadamente o ano 1200 depois de Cristo, época que, segundo alguns estudiosos, o arcebispo Stephen Langton, que viveu entre os anos 1150 e 1228 depois de Cristo, fez a divisão da Bíblia cristã em capítulos. Por outro lado, já li também alguns artigos atribuindo a autoria desta divisão ao cardeal Hugo de Saint-Cyr, um abade dominicano que viveu entre os anos 1200 e 1263 depois de Cristo. Depois disso, em 1551, um impressor de Paris chamado Robert Estienne dividiu o Novo Testamento em versículos e publicou em 1555 a primeira versão da Bíblia Sagrada em capítulos e versículos, tanto para o Antigo quanto para o Novo Testamento. A título de curiosidade, o Novo Testamento possui 260 capítulos, 7.959 versículos. O Antigo possui 929 capítulos, 23.214 versículos. Ao todo são 1.189 capítulos, 31.173 versículos. É claro que isso hoje em dia vai depender da versão, da linguagem e da tradução da Bíblia que se utilize, mas de modo geral considera-se que o maior capítulo é o Salmo 119 e o menor 117. O maior versículo é Ester 8 e 9 e para o menor versículo eu sugiro a você, de acordo com a linguagem e tradução que você estiver utilizando, dar uma olhada em Jó 3:2, Lucas 20:30 e João 11:35. Acreditar na preservação das Escrituras Sagradas é antes de tudo uma questão de fé. Observe o que diz o profeta Isaías no capítulo 40, nos versículos 8 em diante, que diz: a relva murcha, as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. O médico Lucas escreveu as próprias palavras de Cristo Jesus no Evangelho que leva o seu nome, no capítulo 21, no versículo 33, onde ele diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Um fato sobre a preservação do Antigo Testamento, que os judeus comumente chamam de Tanakh, com seus 39 livros, explicando aqui para vocês de uma forma bem resumida, possui ainda hoje publicações reescritas, lógico, mas na língua original hebraica, o que permite a nós acessar o sentido original do texto. Lembrando a vocês que teologia é uma ciência e é a ciência mais antiga do mundo. Analisando com vocês o processo histórico de preservação das Escrituras Sagradas a partir de uma perspectiva bíblica, temos o registro de que no início as Escrituras foram preservadas no chamado Tabernáculo de Moisés, aproximadamente ali no ano 1451 a.C. Isso está registrado em Deuteronômio capítulo 31, versículos 24 a 26, que diz: e aconteceu que, acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Josué, o sucessor de Moisés, acrescentou suas palavras no livro da lei de Deus, conforme está registrado no livro de Josué, capítulo 24, versículo 26, que diz: e Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e a erigiu ali, debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Além disso, as Escrituras foram preservadas no templo de Salomão, conforme 2 Reis 22:8, que diz: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Zafã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Zafã e ele o leu. Ezequiel, o profeta, confirma um registro oficial de profetas e seus escritos no templo, e ainda afirma que as falsas profecias não iriam se misturar com os registros verdadeiros. Ezequiel 13:9 diz: e a minha mão será contra todos os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Não estarão na congregação do meu povo, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Antes de tudo, acreditar na Bíblia Sagrada é uma questão de fé, é uma questão de crer que Deus preserva a sua palavra ainda hoje, como ele disse que faria eternamente.
Os livros de Moisés são citados por todo o Antigo Testamento, desde Josué 1:7 até Malaquias 4:4, incluindo-se a maior parte dos livros intermediários, como consta, por exemplo, em 1 Reis 2:3, 2 Reis 14:6, 2 Crônicas 14:4, Jeremias 8:8, Daniel 9:11, Esdras 6:18 e Neemias 13:1. Em Juízes 1, versículos 1, 20 a 21 e ainda 2:8, há referências relativas a Josué e a acontecimentos narrados nos livros de Samuel, confirmados em 1 Reis 3:14, 5, 7, 8, 16 e 9, 5. O livro de Crônicas faz uma revisão da história de Israel, registrada desde Gênesis até Reis, incluindo-se o elo genealógico mencionado apenas em Ruth. Isso está registrado em 1 Crônicas 2, dos versículos 12 a 13. Neemias, no capítulo 9, resume a história de Israel registrada desde Gênesis a Esdras. Há referências aos provérbios de Salomão e ao livro de Cântico dos Cânticos, em 1 Reis 4:32. Daniel cita Jeremias, capítulo 25, em Daniel 9:2. O profeta Jonas recita parte de alguns salmos em Jonas 2. Ezequiel menciona Jó, Noé e Daniel em Ezequiel 14, dos versículos 14 ao 20. Há menções mais do que suficientes para demonstrar que existia uma coleção crescente de livros divinamente inspirados, dotados da autoridade divina, de que os profetas subsequentes faziam uso, citando-os em suas profecias. O Novo Testamento cita quase todos os livros do cânon hebraico, onde o Novo Testamento relaciona-os a todos claramente sob a classificação de Lei de Moisés, Profetas e Salmos, conforme podemos ver em Mateus 5:17 e Lucas 24:44. De acordo com os registros históricos de Flávio Joséfo, na sua obra Contra Appium e com o Talmud, a sucessão de profetas encerrou-se com Malaquias, nos dias de Neemias. Assim registra o Talmud. Depois dos últimos dias dos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, o Espírito Santo de Deus apartou-se de Israel. Além disso, jamais o Novo Testamento cita algum outro livro depois de Malaquias como autorizado. Partindo para a parte final dos conceitos sobre natureza e inspiração da Bíblia, nós temos 3 conceitos principais que são o modernismo, neo-ortodoxia e a ortodoxia. De antemão, deixo claro para vocês que o conceito verdadeiro para nós cristãos, que temos uma fé verdadeira no Deus que diz que preserva a sua própria palavra no decorrer dos séculos, sobre essa questão da natureza e inspiração da Bíblia Sagrada, é o conceito da ortodoxia. Pois este conceito afirma que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, e isto é sim uma questão de fé. Podemos confirmar isto em vários versículos bíblicos, mas para esse vídeo, pessoal, não ficar mais longo do que ele já está, eu trago para vocês a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aqui neste texto, o apóstolo Paulo deixa claro para nós que não é uma parte das escrituras, não é a maior parte das escrituras, e sim que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. O modernismo, por sua vez, é uma ideia errada, que vai dizer que a Bíblia Sagrada contém a palavra de Deus. Não, pois já vimos em 2 Timóteo 3, 16 e 17 que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. O terceiro conceito teológico é o da neo-ortodoxia, que vai dizer que a Bíblia torna-se a palavra de Deus. Também não, pois toda a escritura é divinamente inspirada. Lembre-se que Jesus deixa claro em Mateus capítulo 13, na parábola do semeador, que o resultado da frutificação da semente, que é a palavra de Deus, depende do solo, ou seja, depende da forma como cada indivíduo vai receber, cultivar e frutificar a semente da palavra de Deus. Por isso que é muito importante fazer este curso bíblico, pois é uma ferramenta para te ajudar a receber, cultivar e frutificar no reino de Deus. Temos que falar ainda da importantíssima descoberta dos manuscritos do Mar Morto, quando um homem chamado Mohammed Edidib, da tribo beduína dos Tamirés, desceu na primavera de 1947 o barranco na costa ocidental do Mar Morto. Lá ele descobriu, a cerca de 1,5 km ao norte da antiquíssima ruína de Qumran, uma abertura particularmente pequena de uma caverna, onde ele atirou uma pedra lá para dentro e ouviu o som de um vaso de barro sendo trincado. Naquela caverna ele viu 50 jarros de barro cuidadosamente enfileirados juntos à parede. O que ele achou nos jarros foram apenas alguns rolos de couro terrivelmente lambuzados e enegrecidos, que depois ele examinou melhor no seu acampamento. Ninguém dos seus companheiros de tribo sabia o que fazer com aqueles escritos antiquíssimos. Os beduínos não tinham noção de terem nas mãos um tesouro mais valioso do que ouro ou prata, pois encontraram centenas de registros bimilenares das escrituras sagradas que comprovam
provam que a Bíblia que temos hoje é sobrenaturalmente igual a que os judeus, por exemplo, da época de Cristo Jesus, tinham em mãos.